O que eu oriento para uma mulher que me procura para saber sobre os desafios da gestação? Deixa eu contar essa história para vocês. Uma pessoa chegou até mim e, na verdade, eu fui até ela pra pegar uma... Não, mas aqui devo contar quem é a pessoa, cara. Eu não posso contar quem é a pessoa. Tá. Eu cheguei e... Deixa eu contar essa história pra vocês. Eu fui ver uma pessoa e aí ela... Quando eu olhei pra ela, eu pensei, ela tá grávida. No que ela abriu a porta, ela disse, eu tenho algo pra te contar, que era uma porta de vidro, então eu já estava vendo ela. E aí ela disse assim, bom, eu tenho uma coisa pra... Eu sinto que eu posso confiar em você, então eu tenho... então eu vou te contar uma coisa. Ela disse, eu estou grávida. E aí eu rapidamente respondi, eu já sabia. E ela, como você sabia? Depois de 4 gestações, né, uma interrompida, mas parece que a gente sente cheiro de mulher gestante, né? A gente fica com o feeling muito mais sensível, mais perceptível. E a gente sabe que a fisionomia, a mulher, ela fica mais brilhante, ela fica muito mais reluzente, assim. É algo muito perceptível e não é uma coisa tão natural para quem não passou por isso ainda. E uma das coisas que ela me relatou foi sobre os desafios que estava tendo durante esse início, que é muito normal, né? Muito enjoo, vomitando bastante, apesar dela estar comendo bastante, também tá vomitando bastante. E aí ela me contou um pouquinho, eu sempre procuro entender um pouco, né? Ouço a pessoa primeiro, procuro extrair o máximo de informação desse período, da história dela e tudo mais, pra poder dar uma orientação, e a orientação que eu dou é sempre baseada na minha experiência, naquilo que eu vivi. Se a mulher me traz algo que, tipo, eu não vivi, eu não tenho como orientar, né? No máximo, eu tenho como indicar pessoas que talvez já tenham essa habilidade, já tenham passado, por isso já tenham conhecimento, profissionais, para que possam orientá-la dentro daquilo que ela necessita. Mas nesse caso, né, já passei por isso, já sabia o quanto esses desafios matinais a gente tem normalmente muito enjoo, eu tive muito enjoo. E o que foi as minhas orientações na época, né? Eu tinha, além do médico, também eu fiz acompanhamento nutricional. E isso foi fundamental. E aí, ela me contou sobre a médica, tudo que ela conversou com a médica, todas as orientações médicas que foi passado para ela. E as orientações médicas foram muitas restrições alimentares. E quando tu vem de um profissional que tem muita restrição, te coloca muito, ela não pode, foi orientado para ela que ela não pudesse comer feijão, que para ela não comer nada que contesse amido, batatas, nada da terra, assim, né? E também arroz, somente arroz integral. E ela ama feijão, ela ama, tipo, uma sopa de batata. E aí entrou na restrição, ela, com a lista que ela recebeu e do que ela me relatou, ela disse, eu nem sei o que eu vou comer, tipo, não sobra quase nada. E aí, passando muito mal. E a gente sabe que nesse início tem que considerar que também tem muita ansiedade, né? Às vezes, se a mulher já tem uma predominância, a ansiedade, né? Essa mudança total, essas novas descobertas que são incríveis, mas também geram uma ansiedade, é preciso levar isso em conta. E por conta disso, ela estava consumindo muitas outras coisas, e isso já está visivelmente aparente na fisionomia, no peso dela, já aumentou o peso, mesmo com todas essas restrições. Então, a minha orientação é, busque um profissional, uma nutricionista, né, ou um nutricionista, um homem, que te passe, que crie um plano alimentar e adapte a essa tua nova fase. Isso é uma coisa muito importante, a gente sempre olhar para a fase que ela tá na fase inicial. E as minhas orientações nessa fase inicial foi bolacha de
água e sal, né? Na verdade era uma bolacha de gergelim. Tem umas muito boa do pacote verdinho. Foi o que me ajudou muito. Essa foi a minha orientação, a orientação da Nutri pra mim. Outra questão foi água com gengibre também. E tomando de golinho aos pouquinhos. E isso foi as coisas que me ajudou demais. E aí também tem a questão que vem quando o companheiro tá junto, ou a família, alguém tá junto na consulta, né? Ouve a médica falando tudo aquilo, aí volta pra casa e fica, tipo, te regulando. Ah, você não pode comer isso, ah, você não pode comer aquilo. Olha o que a médica falou e tudo mais. E acaba isso gerando uma pressão ainda mais na gestante, né? Na mulher, neste momento. E uma das coisas que vai ser assim, ó, de tudo que eu te falar, foi exatamente isso que eu falei pra ela. De tudo que eu te disser, guarda apenas isso, né? Guarda apenas não. Lembre-se disso. Ninguém melhor que você para conhecer o seu próprio corpo. Então, procure aquietar, silenciar, tirar um momento, ficar mais stand-by, né? E procura tirar um momento para você se ouvir o seu corpo. Ninguém melhor que você pra conhecer o seu próprio corpo, né? O que o teu corpo tá dizendo? Tu precisa de alguma coisa, de um legume, tu precisa de algo diferente, que tu sente que, cara, isso aqui eu acho que vai me fazer bem, né? Eu sinto que isso vai me fazer bem. Essa é a melhor de todas as orientações. Somos seres únicos, né? Por isso que eu sempre gosto de trazer aqui a questão da singularidade. Somos seres únicos, somos seres singulares. Não há ninguém igual a gente. Então, eu amo essa questão eu amo trabalhar dessa forma, de tratar o indivíduo como único, né? A nutrição me ensinou isso, mas antes disso eu já aprendia isso eu amo essa questão de tratar o indivíduo, né, como único e tratar a individualidade de cada pessoa, porque isso eu aprendi na manipulação, a trabalhar, né, ter a minha experiência em farmácia de manipulação me trouxe isso, né? Ali a gente faz a formulação de acordo com a necessidade, com o peso de cada pessoa, né? Individualmente. Uma pessoa tem uma necessidade, tem um peso, tem uma altura, então levar tudo isso em conta. E a nutrição também reforça isso, né? E ainda temos a parte espiritual que Deus nos criou como seres únicos. Então, Ele conhece as nossas necessidades individuais. Então, se escute, se ouça, ouça o seu corpo, o que ele tá te dizendo. E aí fica uma reflexão para quem tá aqui. Qual que é o que o teu corpo tá pedindo neste momento, né? Para um pouquinho e sinaliza. Você tá com a boca seca? O que tá acontecendo? Teus pensamentos estão acelerados, sabe? A escrita, preciso escrever um pouco, tirar, tem muita coisa, não tô conseguindo silenciar. Eu tô com a boca seca aqui de falar, meu corpo precisa de água, então sempre começo aí minha manhã com uma boa quantidade de água. Aqui uma água morna para ajudar na parte intestinal, né? Já no trânsito intestinal logo cedo. E bora fazer um dia lindo.